Conhecendo seu flexível, maximizando seu resultado. Anatomia de um flexível de fibra versus de um flexível digital. Primeira imagem, flexível de fibra. 1. Ocular eyepiece. Local de conexão da câmera, compatível com modelos da Carosor, Olympus, Wolf, Winter B, etc. 2. Regulagem de foco. Serve para ajustar o foco da imagem durante o procedimento. 3. Manopla. Aciona a deflexão. 4. Sistema de deflexão. Local de conexão dos fios de deflexão. 5. Canal de trabalho. Utilizado para passagem de instrumental cirúrgico e passagem de líquido. 6. Bota. Protege o mecanismo de trava do corpo do aparelho. 7. Camisa. Corpo flexível de 7,5 fr. 8. Borracha. Borracha que envelopa o defletor bending section. 9. Defletor bending section. Área que permite a deflexão. 10. Ponta distal. Ponta do equipamento contendo lente objetiva, canal de trabalho e bando de luz. Segunda imagem. Flexível digital. 1. Tubo de inserção flexível, contendo o canal de trabalho, a fibra ótica de luz, cabo do circuito de imagem e os cabos para a deflexão da articulação. 2. Ponto de deflexão, com articulação de 270 graus em ambas as direções. 3. Entrada de irrigação do canal de trabalho. 4. Canal de inserção de instrumental cirúrgico. 5. Alavanca de controle. Controla a deflexão da articulação em ambas as direções. 6. Ponta distal 9,7 fr. 7. Cabo de interligação ao processador de imagem. Chicote fibroscópico. 1. Ponta distal. A extrema ponta distal e onde as peças críticas são unidas. 2. Laserite. Proteção de cerâmica contra disparo de laser. 3. Canal de trabalho. Tubo em teflon, medindo 3,6 fr de espessura. Local de passagem de instrumental cirúrgico e líquido. 4. Luz. Uma fibra ótica onde passa a iluminação. 5. Imagem. 6. Bando de luz. Fibras óticas produzidas para conduzir a luz até a ponta distal. 7. Bando de imagem. 4.500 fibras cobertas por um revestimento. 8. Fios de deflexão. Cabo de aço inoxidável de pequeno diâmetro, com o intuito de controlar a flexão do bending section. Chicote digital. 1. Ponta distal. A extrema ponta distal e onde as peças críticas são unidas. 2. Laserite. Proteção de cerâmica contra disparo de laser. 3. Canal de trabalho. Tubo em teflon, medindo 3,6 fr de espessura. Local de passagem de instrumental cirúrgico e líquido. 4. Chip CMOS. Para geração de imagem do digital. 5. Bando de luz. Fibras óticas conectadas a um LED para conduzir a luz até a ponta distal. Bending section. Ponto crítico. Composto por 25 segmentos de tubo metálico interligados e articulados, medindo 7 cm de comprimento e com a espessura de parede de 0,1 mm. Deflexão de 270 graus para ambos os lados. Extremamente vulnerável à quebra, devido à sua fragilidade. Localização espacial. Fibra versus digital. Controle de deflexão. Padrão europeu. Up, down, down, up. Padrão Estados Unidos. Up, up, down, down. Teste de estanqueidade. O aspecto mais importante da ação preventiva. Antes e depois de cada procedimento, é necessário fazer o teste de vazamento, para a identificação de possíveis perfurações. Ao fazer o teste de vazamento a seco, acoplar a bombinha no flexível e levá-lo à pressão de, no máximo, 160 mmHg, ou no mínimo 140 mmHg. Esta é a pressão ideal para verificação de furos no equipamento sem colocá-lo em risco. Lembrar que deve-se defletir o equipamento para a esquerda e esperar 10 segundos, ainda com o aparelho defletido.
Parar no meio e em seguida defleti-lo para a direita e aguardar 10 segundos. Pressões superiores a 200 mmHg podem danificar o canal de trabalho. Jamais esquecer de retirar a pressão do equipamento ao término do teste. Caso o aparelho não esteja perfurado, a pressão se manterá. Caso contrário, a pressão cairá gradativamente. Observação: fazendo o teste de vazamento com frequência, pode-se encontrar orifícios antes de haver infiltração total do equipamento. Tal identificação viabiliza a manutenção necessária antes do agravamento do problema, possibilitando reparos e estendendo sua vida útil em até 90%. Infiltração. A infiltração é o maior inimigo do flexível. Não ocorre se o teste de estanqueidade for realizado corretamente. Ela ocorre quando o equipamento é perfurado e continua sendo utilizado, sem ter recebido o reparo necessário. Fluidos como, por exemplo, o soro, provocam um acúmulo de sal no corpo do aparelho e no interior do tubo de inserção, danificando os conduítes e cabos de deflexão, além de provocar o descolamento de lentes, inutilizando o aparelho. Use o manômetro de pressão. Identificado perda de pressão, para o processo não use o equipamento, mande para manutenção o quanto antes. Onde ocorrem as principais quebras? As principais quebras que ocorrem no endoscópio flexível são ocasionadas em 2 pontos críticos do equipamento. Ponto 1. Bota. A bota do equipamento, por onde passa o chicote na carcaça do aparelho, é um ponto crítico que a fibra ótica percorre, sendo extremamente frágil. Se o tubo de inserção dobrar nessa região, ocorrerá queima de fibras óticas. Ponto 2. Bending section. A quebra do bending section é ocasionada quando os rebites são forçados em alguma superfície ou ficam presos. Exemplos disso são a pressão drástica na parede do rim ou a introdução do equipamento no uretero sem bainha. Jamais utilizar o aparelho sem bainha. Campo cirúrgico e limpeza pós-cirúrgica. Sempre verificar se o endoscópio flexível está reto no campo cirúrgico e livre de qualquer objeto em cima do tubo. Muitos tubos amassam devido a objetos colocados sobre o tubo indevidamente. O transporte pós-cirúrgico para desinfecção também é um momento delicado no qual ocorrem muitas quebras. Cuidados. Transporte. Sempre verificar se os aparelhos estão bem colocados nas caixas de transporte, de modo que não se desloquem. Caixa de esterilização não é caixa de transporte e pode danificar o equipamento. Cuidado ao fechar a maleta de transporte para não pinçar o tubo do equipamento. Certifique-se de que a bota esteja sempre reta na caixa e nunca dobrada. Higienização. A limpeza pós-cirúrgica é fundamental para prolongar a vida útil do equipamento. 1. Após a cirurgia, limpar o tubo de inserção e ponta distal com solução extremante, em uma esponja macia e água corrente. 2. Utilize uma escova de limpeza nova e passe pelo canal de trabalho. 3. Injetar água sob pressão com uma seringa pelo canal de trabalho para retirar resíduos. 4. Secar o equipamento com cuidado com ar comprimido. Caixa de esterilização. Para o procedimento de esterilização, é necessário o uso de uma caixa apropriada, para que não haja danos no tubo de inserção, estendendo, portanto, a vida útil do aparelho. Caixas de esterilização inapropriadas podem pressionar e rasgar tubos. Bainha de acesso ureteral. Cuidado ao passar o equipamento em bainhas de baixo calibre. Não force sua passagem caso a mesma esteja entrando de maneira apertada. Ao forçar, corre-se o risco de descolar, rasgar ou soltar a borracha que protege o bending section. Passagem de fibra laser. Deve-se passar fibras com o equipamento na posição de repouso. Nunca passar a fibra com o equipamento fletido. Importante salientar que o canal é de teflon e a fibra de vidro. Posicionamento da fibra e disparo de laser. Certifique-se de estar visualizando o encapsulamento da fibra. Isso significa que a ponta da mesma está mais ou menos a 5 mm da ponta do equipamento. Não liberar o uso do laser sem ver o encapsulamento da fibra. A não visualização pode acarretar em danos ao canal de trabalho. Esterilização. Imersão. Imersão é, sem dúvidas, o método menos danoso para a desinfecção do equipamento. Sidex OPA. Ortoftaldeído. Aceperacético. A realidade da esterilização do tipo Sterrad. Sterrad ou esterilização a gás é devastadora para um flexível de diâmetro pequeno.
O gás entra no aparelho e corrói seu interior de dentro para fora, diminuindo a vida útil do aparelho em 30% aproximadamente. Plasma peróxido de hidrogênio, STERRAD. Calor. Cuidado, os fibroscópios nunca podem ser esterilizados a vapor, autoclave. Dúvidas?